Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos continuar o resumo dos livros da Bíblia e hoje é o dia do livro do profeta Miqueias, que aconteceu por volta de 740 até mais ou menos 700 antes de Cristo, nos dias dos reinos de Acás, Jotão e Ezequias, reis de Judá. E o livro de Miqueias fala muito sobre a compaixão de Deus, né? Os erros do povo e depois da compaixão de Deus. Então ele começa falando o livro sobre os pecados, sobre os erros tanto de Israel, que era o reino do norte, quanto de Judá, que era o reino do sul. E ele começa falando que eles tinham essas muitas transgressões e por causa disso iriam vir consequências e sobrevir o mal contra eles, né? E o que eles faziam? O que eram essas transgressões, né? Então, eles tinham pegado o costume dos povos em volta aos quais eles se misturaram. Porque desde que eles vêm de lá do Êxodo, que eles vão lá, né? Que eles saem do Egito, vão para a Terra Prometida, estão lá, Deus trouxe leis que trariam benefícios a esse povo, que deixariam eles sempre ali na proteção de Deus, porque eles estariam fazendo as coisas corretas, obedecendo a Deus, eles não iam cair em erros. Então Deus deu uma lei boa e perfeita, uma lei de amor, uma lei de respeito ao próximo, que são os mandamentos que Deus deu a Moisés e as outras leis. E eles, quando estão juntos com Deus, como a gente viu lá no livro de Juízes, né? Quando eles estão seguindo aquilo que Deus está orientando, eles se dão bem. Mas quando eles se afastam de Deus, eles começam a sofrer as consequências. E aqui eles estavam sendo corruptos, soberbos, praticavam violência, até mesmo dentro das próprias famílias. Então aqui ele vai contando, né, as coisas ruins que eles estavam fazendo, inspirados nesses povos malignos, né, que eles se misturaram e deixaram a lei perfeita de Deus, a lei do amor, a lei do respeito, da misericórdia, deixaram isso, não queriam nem saber de Deus. Eles queriam saber de se dar bem. Então, eles faziam coisas, roubavam dos outros, né? Então, estava um povo totalmente assim corrompido e deturpado. E aí, como sempre, Deus sempre avisa-nos antes de que algum mal nos sobrevenha. Ele nos ensina, ele fala, olha, se vocês continuarem nesses caminhos, ele dá sinais, ele mostra que nós temos que mudar a direção, os nossos caminhos, para que o mal não nos pegue, né? Porque a consequência do que a gente está plantando é colher aquilo. E ele fala isso para eles aqui nos primeiros capítulos. Então, eu queria ler com vocês algumas coisinhas aqui para gente. Ele fala assim de uma profecia de cativeiro que eles iriam, né? Que Deus ia espalhar eles nos povos, não ia mais mantê-los como povo ali escolhido de Deus, porque eles realmente não queriam mais saber de Deus. Eles queriam mais era, né? Saber desses costumes errados e malignos dos outros povos. Então, eles iam se misturar com esses povos. E ele faz umas profecias do cativeiro que eles iriam ter. Então, vamos ler lá, ó, no capítulo 1, versículo 16, primeiro, ele fala assim, ó: Faze-te calva e tosquia-te por causa dos filhos que eram as tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti serão levados para o cativeiro. Então, eles tinham um costume, né, de que quando eles estavam muito tristes, muito em lamentação, eles raspavam a cabeça, né, eles rasgavam as vestes, eles jogavam cinzas sobre a cabeça, era um costume deles aqui. Então, ele fala assim, ó, faze-te calva, tosquia-te para a cidade, né, para o povo, porque vocês irão para o cativeiro. A primeira coisa que ele fala aqui no versículo 16. Depois, no capítulo 4, no versículo 10, diz assim, ó: Sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como a que está para dar à luz, porque agora sairás da cidade e habitarás no campo, e virás até a Babilônia, ali, porém, serás libertada. Ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Então veja, isso aqui aconteceu então por volta de 700 e pouco aí antes de Cristo. Nessa época, a Babilônia não era um império, ela ainda estava sendo dominada pela Assíria, que foi um império anterior. Então veja, Deus já tinha mostrado para Miqueias de que eles iriam ser levados cativos para a Babilônia
e lá em Babilônia, depois de algum tempo, Deus iria visitá-los e trazê-los de volta. Aí acho que eles pensaram assim, mas Babilônia? Ainda se fosse a Síria? E aí o que aconteceu? A Assíria, naquela época, um pouquinho depois disso aqui, levou o reino do norte em cativeiro. Ele também fala aqui sobre essa parte do reino do norte, né? Então a Assíria chega a levar o reino do norte em cativeiro, mas aqui que ele estava falando nessa parte para o reino do sul, ele já estava profetizando que a Babilônia ia vencer a Assíria, ia se tornar um império e ia levar eles em cativeiro. Então olha como Deus já fala antes, né, para ver se eles se convertem, para ver se eles mudam os seus caminhos. Depois no capítulo 7, versículo 12 e 13 diz assim, ó. Nesse dia virão a ti, agora ele está falando da parte do Reino do Norte. Ó. Nesse dia virão a ti desde a Assíria até as cidades do Egito até o rio Eufrates, do mar até o mar, e da montanha até a montanha. Então ele está falando tanto da Assíria quanto da parte do Eufrates, ali que era mais quando a Babilônia ia se levantar. Todavia a terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Então veja, ele já está avisando aqui, vai vir a Síria pegar um pedaço do povo, vai vir a Babilônia pegar outro pedaço do povo, né? E vocês vão ser levados em cativeiro, se vocês não mudarem os seus caminhos. Pensa que eles ouviram? Não, não ouviram. Os reis aqui, até que, por exemplo, o rei Jotão, o rei Ezequias, foram reis bons. Os reis estavam tentando restaurar ali o domínio de Deus ali sobre a nação, sobre o povo, sobre os chefes do povo que eram os anciãos, mas o povo meio que não queria muito saber. Uma parte sim, outra, grande parte não. Então, o que aconteceu? Ezequias, que foi esse último rei aqui, ele foi um rei muito fiel a Deus. Ele começou a restaurar o templo de Deus, ele começou a restaurar a atividade ali no tabernáculo, no templo dos levitas, dos cantores, ele celebrou de novo a Páscoa, leu as leis de Deus, chamou o povo ao arrependimento, ele foi muito fiel a Deus. E na época desse rei Ezequias, foi quando apareceu aquele imperador da Assíria, o Senaqueribe, que era terrível, né? Todo mundo tinha muito medo só de ouvir falar no nome dele. E ele veio contra o rei Ezequias de Judá, mas ele não pôde prevalecer porque Deus lutou por Ezequias. Ele confiou em Deus, ele pediu para o povo orar, entrar em jejum, confiar em Deus, e Deus trouxe uma vitória sobrenatural. Nós já falamos aqui no livro de Reis, né? Quando a gente fez o resumo. Depois você visite esse programa também para você aprender. E aí, mesmo ele tendo esse coração tão fiel e tendo essa vitória de Deus e tudo, nem todo o povo seguiu o que o rei falou. Então, o povo estava moralmente fora da vontade de Deus. Por isso que já vinha essa profecia de que se eles não se arrependessem, se eles não mudassem os seus caminhos, iria vir o cativeiro sobre a vida deles. Depois, ele também fala, como eu falei que é um livro de compaixão, de misericórdia, que mostra o perdão de Deus. Ele também fala sobre momentos em que esse povo seria restaurado. Então vamos ler também essas partes. Então a gente vai ler no capítulo 2, por exemplo, versículo 12, que diz assim, 2:12. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel. Pô-los-ei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto, farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre caminho, eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei irá diante deles, sim, o Senhor à sua frente. Então ele fala que vai ter a restauração, mas ele fala também que antes dessa restauração viria o cativeiro, porque eles não iriam mudar o seu coração. E a restauração veio quando depois eles saíram do cativeiro e voltaram para sua terra, lá na época de Esdras, Neemias, Zorobabel, né, que já é por volta de 400 e pouco antes de Cristo, 500 e pouco, tá? Porque veio em algumas levas, né? Vieram em 3 levas eles de volta para a terra. Mas ficou esse tempo todo, né, em cativeiro. Eles ficaram, o Reino do Sul ficou, por exemplo, 70 anos na Babilônia para poder voltar, porque eles não seguiram o
que Deus orientava aqui. Então, neste livro, ele fala sobre os pecados do povo, ele fala sobre a profecia de que iria vir um cativeiro sobre eles e a profecia de que Deus iria se compadecer deles quando eles se arrependessem e trazê-los de volta à terra. Ele está falando até aqui, nós estudamos sobre isso. E ele fala também sobre os falsos profetas, porque nessa época em que esses profetas verdadeiros, esses profetas bíblicos, vocês podem ver nos outros livros que nós estudamos, todos eles ficam falando, alertando, olha, se vocês não melhorarem os seus caminhos, Deus vai trazer destruição, Deus vai trazer o mal, e etc. O povo e os reis não queriam acreditar, grande parte dos reis, né, no que os profetas falavam. Então eles preferiam acreditar em falsos profetas, que falavam que Deus era com eles, que Deus ia trazer restauração, que Deus ia trazer vitória. Lógico, né? A gente sempre quer ouvir o que é bom, mas a gente também tem que aprender a ouvir e entender quando Deus traz para nós uma exortação e uma correção. Vocês estão ouvindo um barulhinho de fundo? São as minhas duas pinchers que decidiram brincar de lutinha agora. Ei! Bonitinhas. Bom, enfim. E aí, ele fala, né, sobre esses falsos profetas, de que eles não deveriam ficar prestando atenção sobre isso, né, sobre essas falsas palavras, mas ouvirem o que realmente o Senhor queria falar com eles. E nesse livro de Miqueias também tem profecias messiânicas, profecias sobre o Messias que haveria de vir. Pois é, acho que ela quer se apresentar. Vem cá, vem. Esta é uma das pinchers, né? A ameba. Meu filho pôs esse nome na cachorra, né, amebinha? Vem você aqui. E você é a Winnie. Peraí que pincher é um negócio meio complicado, né? Então aqui Winnie e a ameba. Vamos continuar o estudo dos livros da Bíblia? Então vai, vamos brincar, vamos? Depois que ele fala sobre esses falsos profetas, como eu falei, eu queria comentar com vocês aqui sobre essa parte do reino messiânico, do Messias. Ele fala sobre o nascimento, onde haveria de nascer o Messias, aquele grande aguardado de Israel, aquele que foi profetizado desde os tempos antigos, né? Desde a eternidade, como ele fala aqui. Ele vai falar de onde vai nascer esse rei que viria sobre Israel, que seria ungido por Deus, que seria o próprio Filho de Deus, né? O Messias, o Cristo. Cristo quer dizer ungido em grego, né? Então ele fala aqui, ó, vamos ler comigo no capítulo 5, versículo 2. Ele fala assim, ó. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que será rei em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aí depois no versículo 4 diz assim, ó, ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Então, através desse rei que viria trazer a palavra de Deus para eles, o reino, o governo de Deus sobre a vida deles, eles seriam abençoados e o nome de Deus seria engrandecido até os confins da terra, que foi o que aconteceu. Nós estamos ouvindo falar de Jesus hoje, porque ele veio há 2000 e poucos anos atrás, né? E ele trouxe o reino de Deus, não um reino como os judeus esperavam, que era como um reino político, que ele lutasse contra os romanos e vencesse, e como fazia o rei Davi lá com os filisteus, eles estavam esperando uma libertação assim, política. Não, Jesus, que é o Messias, ungido, né? O esperado de sempre, ele veio trazer um reino espiritual, uma libertação muito maior do que uma libertação política, uma libertação da alma, a vida eterna, a libertação do pecado e nós podermos ter comunhão novamente com Deus. E o nome de Jesus está sendo engrandecido até os confins da terra. E ainda tem muita coisa para acontecer, vocês vão ver quando a gente for estudar Apocalipse. Ainda essa história não terminou, tem muita coisa ainda para vir e a atuação de Jesus aqui está mais próximo do que nós imaginamos, porque Jesus voltará. Enfim, aqui ele fala sobre o nascimento do Messias. E ele fala também sobre os tempos do fim. Quer ver? Vamos ler. Agora foi a minha ovelha que decidiu participar também. Vamos lá. Eu queria ler com vocês Miqueias 4, de 1 a 4 e depois o 7. Diz assim, ele fala dos últimos tempos.
Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos, corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhos de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra, mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Então ele fala nos últimos tempos que depois, de tudo que vai acontecer, Jesus reinará. E nesse reino não haverá guerra, as pessoas não vão guerrear umas com as outras, haverá paz. Então, em vez de arma, vai ter uma podadeira, vai ter uma coisa assim para um jardim, para você cuidar, para você. É um reino de paz, um reino que viria no final dos tempos e que toda a lei procederia de Sião, de Jerusalém, ou seja, da onde está Jesus, de onde ele volta, da onde ele vai reinar, ou seja, o reino de Deus vai se estabelecer aqui na terra e todas as nações vão ter que se reportar a esse reino. Ele fala aqui sobre esse tempo do fim. E eu queria ler também o 7, que diz assim, lá no finalzinho fala assim, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Então veja, esse livro, ele fala sobre o tempo presente que eles estavam vivendo e fala sobre tempos futuros. Tempo de nascimento do Messias e depois o tempo da volta do Messias, no final mesmo dos tempos aqui bíblicos, né? Então, veja que traz muito ensinamento esse livro e mostra o quê? A compaixão de Deus, porque ele traria de volta do cativeiro, ele perdoaria o povo. Deus é um Deus de misericórdia, um Deus longânimo, ou seja, ele é tardio em se irar. E se nós pedirmos perdão, se nós nos arrependermos de coração das coisas erradas que nós acabamos cometendo, Deus vai nos perdoar. E eu queria ler com vocês, no finalzinho, quando o Senhor se compadece de Israel e como é falado aqui no livro de Miqueias. Miqueias 7, 18 e 20 diz assim, que é o último capítulo de Miqueias. Diz assim, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós. Pisará aos pés as nossas iniquidades, lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Como é que ele fez isso? Através de Jesus, que triunfou sobre o pecado na cruz. E o 20, mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão, a misericórdia as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Então Deus, por mais que ele castigasse o povo, ele nunca destruía totalmente o povo, ele tinha misericórdia, porque ele é um Deus de palavra, ele fez uma aliança com um homem, que é Abraão, que foi chamado amigo de Deus, e ele, em respeito a essa aliança, essa palavra que ele deu a Abraão, ele deixou da linhagem de Abraão, sempre vindo, um descendente, e através dessa linhagem viria o grande rei, o Messias, Jesus Cristo, que é filho de Abraão pela linhagem, filho de Davi e etc. Eu queria ler com vocês agora para terminar e queria fazer uma pergunta que diz aqui nesse livro, que está no capítulo 6, versículo 8. A pergunta é, o que é que Deus quer de ti? O que é que ele quer, afinal de contas, que nós façamos? Então está escrito aqui no capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Olha que coisa simples que Deus pede para o povo. Era só isso que Deus pedia para o povo. Ele não pediu uma lista de 150 coisas para eles cumprirem. Ele não pedia nada impossível. Ele não pedia nada que exigisse tanto sacrifício. Ele só pedia que a gente tivesse justiça,
fosse justos nas nossas ações, ou seja, não mentir, não roubar, não lesar o seu próximo, que a gente tivesse misericórdia, ou seja, que a gente amasse o nosso próximo, se colocasse no lugar do nosso próximo como nós mesmos, que nós respeitássemos o nosso próximo, que nós amássemos o nosso próximo e que nós perdoássemos as pessoas, assim como Deus nos perdoou. E que ande humildemente com o seu Deus, ou seja, entender que Deus está no governo de todas as coisas, é Deus que controla o universo, não é só a sua vida, é o universo inteiro, todas as galáxias, os planetas, as leis da física, o espaço-tempo e também as nossas vidas e os detalhes das nossas vidas. É Deus que controla. Andar humildemente com Deus é reconhecer o governo de Deus sobre as nossas vidas e o poder dele. Então, o que ele pede? Justiça, misericórdia e humildade. Então, eu queria encerrar esse resumo. Logicamente, você vai ler em casa. É um livro pequeno, ele é considerado um dos profetas menores, ou seja, não é menor de importância, mas menor de número de coisas escritas, de capítulos, mas você vai ler, são só 7 capítulos, para você entender melhor as entrelinhas desse contexto, desse esboço que eu trouxe aqui para vocês. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham uma semana maravilhosa e na semana que vem nós vamos estar falando sobre um outro profeta. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.